Então, muito bom dia. Prosseguindo aí com o nosso estudo, né? Vamos fazer hoje a revisão do exercício de atividade para a prova e tirar as dúvidas de vocês aí a respeito do assunto, ok? Então a gente tem atividade para a prova, foi colocado para vocês. Essa era a viga, tá? Da atividade para a prova. Uma viga biapoiada, ok? Com um travamento central. E aqui estão as cargas, tá? Além da definição do perfil para essa viga. Então vamos fazer essa resolução para tirar as dúvidas de vocês e já ter como revisão para a nossa prova, ok? Então vamos prosseguir. Primeiro passo é definir o esquema estático, então vamos fazer isso então. Folha 1, esquema estático. Lembrando que o esquema estático ele deve ser feito no eixo da viga, ok? Então, o esquema estático no eixo dos pilares, né? Aqui até aqui. Se você errar aqui, já vai dar uma distorção nos valores e tem um travamento aqui no meio, que só vai interessar na hora de definir os momentos, né? Os momentos resistentes. Então, tome muito cuidado nessa fase para não cometer erros simples. Então, vamos lá. Esquema estático, a nossa viga é biapoiada, como a gente disse. Então, a gente tem uma viga biapoiada. Com um travamento no meio. Então, a gente tem 2.700 mais 100 mais 100. Então, seria 2 vezes de 2.800 milímetros, né? Ainda tem gente que pergunta se é milímetro ou é metro. Como que vai ter uma viga de 2.800 metros, né? Ou então 2.800 centímetros. Não faz o menor sentido, né, gente? Essa viga ela tem uma coisa diferente que as outras, porque ela tem esforços contrários, né? Surgem esforços de tração. Então, o esforço G, ele é para baixo, né, na verdade, que seria o G da viga, ok? Então, ele é o G da viga, que seria esse aqui, ó, esforço G. Esse seria o esforço para baixo. Tá? E ainda tenho que somar aí, perdão pela bati a mão no fio aqui. E eu ainda tenho que somar o valor do G da viga, né? Do peso próprio da viga. Tá? Então, esse é o G. Depois eu tenho a carga W, que seria o vento, que seria para cima. O vento está causando aqui, nesse caso, uma sucção. Então, esse seria o vento aqui para cima, né? Causando uma sucção nessa viga e invertendo os esforços de G. G e W são proporcionais? São, tá bom? G e W são proporcionais, porém são esforços invertidos. E temos a carga P, que também... mas como que o P vai dar? Ué, a ponte rolante pode causar uma tração nesse apoio aqui, tá bom? Basta ter um balanço. Ela pode causar, não tem problema nenhum, tá? Então é isso. E no total, então, 2.800 vezes 2, a gente tem 5.600 milímetros. Ok? Então esse é o esquema estático, sendo que o nosso G vai ser igual ao G0 mais o peso próprio, ok? G0 são 2,5 kN por metro, mais o peso próprio da nossa viga, que tem que olhar na tabela, né? É o IP 550 por 105, seria esse. A massa dele é 105, então seria mais 1,05 kN centímetro kN por metro. Então, nosso G seria a soma desses dois valores, daria
3,55 kN metro. O vento a gente tem definido, W igual a menos 7,0 kN metro. Tá? Isso aqui seria o vento. E o P, menos 40 kN. O que eu tenho que lembrar? O P, né, que está para cima aqui, ele está escrito menos aqui, porque o vetor dele é para cima, ok? Tá bom? Então, você não pode considerar menos com menos e colocar para baixo. A mesma coisa é o W. Ele é menos porque ele é para cima, tá? Tem gente que às vezes coloca menos porque está para cima. Aí inverte o esforço, esquece, né? Tem que pensar como engenheiro. A gente está pensando aqui no esforço e no vetor. Não adianta você querer aplicar decoreba nisso aqui, porque você não vai conseguir, tá? Isso aqui é engenharia, não é decoreba, tá bom? Beleza, com isso eu vou calcular os esforços aqui de maneira simples. Tem duas formas de calcular esses esforços, tá bom? A primeira maneira de calcular o esforço aí seria a gente pegar e definir o esforço com base nas equações da estática. Tá? Somatória de momento, é uma viga biapoiada, ela é fácil de se resolver. Seria uma maneira simples também e fácil de fazer isso, né? Somatória de momento, somatória de esforço na vertical, somatória de esforço na horizontal. Seria uma maneira. E tem outra maneira que seria utilizando os esforços com as equações pré-definidas pela apostila. Se você for pegar na apostila, você vai pegar a partir da página 84 da apostila 2, página 84 da apostila 2, e aí você vai ter uma série de vigas lá para você definir. Se você for utilizar isso, você tem que ter discernimento, né? Uma viga biapoiada. Tinha gente usando isso aqui. Tem esforço normal nessa viga? Não tem, então não faz o menor sentido. Se você escolher errado aqui, de novo, decoreba, você vai dançar, tá? Vai dançar porque vai fazer a prova inteira com as equações erradas e sinto muito, né? Que eu vou falar para vocês. E aí eu tenho uma série de contas aqui, ou de contas não, né? Uma série de equações para usar. Então, por exemplo, ó, viga biapoiada com uma carga no centro, que é o nosso caso da carga P. Ela está para cima, ela vai inverter esses diagramas aqui, ok? Se ela vai inverter esses diagramas só porque ela está para cima, só vai inverter o sinal. Mas o P aqui é essa, ó, viga P, L sobre 2, L sobre 2. E aí você faz o cálculo dessa situação que seria por causa da carga P. A mesma coisa para o caso da carga G e W. Eu vou procurar na apostila qual é a viga biapoiada que só tem carga distribuída, ok? Aqui nesse exemplo, tanto faz, é muito fácil, está simples de resolver. Mas se você for resolver isso aqui sem contar com isso, você vai dançar, porque... sem contar não, sem saber usar, né? Você vai dançar, porque vai usar a equação errada e tchau. Então vamos aqui calcular primeiro para carga G, certo? Para carga G. Carga G está bem fácil, né? Precisa calcular RA e RB? Precisa por causa do VA e do VB, né? RA igual a RB vai ser igual a P vezes L sobre 2, né? A carga toda de G vezes o L, que seria o total, sobre G. Então isso aqui daria a carga de G 3,55 vezes 5,60, né? Por metro, sobre 2. Então RA é igual a RB, que é só fazer essa conta aí. 3,55 vezes 5,6 dividido por 2. 9,94 kN. Então, VA vai ser igual a mais RA, 9,94. VB, VAG, né? E VBG vai ser kN, vai ser igual a menos 9,94 kN. Tá bom? Momento. M0G vai ser igual a P
L ao quadrado sobre 8. Ah, mas por que está escrito P se é G? Pelo amor de Deus, né, gente? Está escrito P porque na equação da apostila está escrito P. Podia chamar Joãozinho aqui. Mas é porque está escrito P. O P é o... Não vou nem falar nada. Vamos lá. P. 3,55 vezes 5,60 sobre 8. 5,60 ao quadrado. 60 dividido por 8. 2,485 quilonewton vezes metro. Dividido por 8 é isso. Acho que eu fiz 3,55 vezes 5,6 ao quadrado dividido por 8. Não, tá errado aqui. 13,92 quilonewton vezes metro. Conferir mais uma vez. É isso, 13,92 kN vezes metro. Então, beleza, está definido aqui os valores para a carga G. Vamos definir agora os valores para W. Por quê? Porque W e G são equivalentes, eu posso fazer equivalência. Para W, tá? Poderia fazer? Poderia, mas é tão fácil que eu vou fazer a conta aqui. RA é igual a RB, que é igual a PL sobre 2. Okay? Então, P menos 7 vezes o L, 5,60, sobre 2. 7 vezes 5,60 dividido por 2. 19,60 kN, negativo. 19, isso aí, 19,60. Ou seja, VA vai ser igual a menos 19,60 kN e o VB vai ser igual a mais 19,60, certo? Que inverte o esforço, ó. Tá? Inverteu o esforço. Mesma coisa no momento. M0 W vai ser igual a menos 7, que seria o P, vezes 5,60 ao quadrado sobre 8. Eu já sei que vai dar negativo, né? 7 vezes 5,60 ao quadrado dividido por 8, menos 27,44 kN vezes metro. É isso aí. Ok? Pronto. Está definido aqui para G e para W. Vamos fazer para P. Vou fazer aqui. Para P. Então, eu vou pegar ali só para acompanhar pela apostila, mas nem precisa. Por quê? Porque é uma carga concentrada no meio da viga, numa viga biapoiada. Então, para P, né, que é igual a menos 40 kN. Ou seja, VA é igual a VB, ou RA, né, é igual a RB, que vai ser igual a P sobre 2, menos 40 dividido por 2, né? Uma carga no meio vai equivalente para os dois lados, então vai dar menos 20 kN. VA vai ser igual a menos 20 kN, VB vai ser igual a mais 20 kN. M0 vai ser igual a P vezes o L sobre 4. M0 então vai ser menos 40 vezes 5,60 sobre 4. Menos 56 kN vezes metro. Certo? É isso aí. Pronto. Definido todos os esforços. Então, vamos agora para as combinações. Apesar de já ter feito várias vezes, eu vou explicar mais uma vez que a combinação vai vir lá da página 35 da apostila 1. E aqui estão todos os coeficientes de cálculo possíveis, né? Todos os coeficientes de cálculo possíveis para vocês fazerem a sua combinação.
E aí o que acontece? Vamos olhar lá quais são as naturezas das cargas, certo? Então a gente tem a natureza ali da carga G, peso próprio, tá? Então, combinações. Eu vou fazer de novo todas, vou explicar mais uma vez por que pode ser todas ou não. Então, quais são as naturezas? Carga G é peso próprio, então eu vou usar gama G igual a 1,4 ou o gama G entre parênteses aqui, que é igual a 1. De novo, gente, por que se usa 1,4 ou 1? Quando eu tiver esforços de mesmo sinal, mesma orientação, eu vou usar 1,4. Ou seja, se P tiver o mesmo sinal de G, 1,4. Se Q tiver o mesmo sinal de G, 1,4. Se um deles tiver sinal contrário, você usa 1. Por quê? Eu não vou aliviar o esforço variável com o peso próprio. Não posso fazer isso. Aliviar o esforço principal utilizando o peso próprio da estrutura, né? Não faz o menor sentido. Então vamos fazer essa combinação. Carga Q, né? A carga Q, você tem que olhar lá no enunciado. Não tem Q aqui, né? Carga W, na verdade. Carga W. Carga W, você olha lá no seu enunciado, é vento. Vento, você vai lá na página 35, é o último item. Gama W igual a 1,4 e o psi-W igual a 0,6. Ok? Carga P. Ponte rolante, certo? Aí você vai olhar lá aqui, ó, carga P, ponte rolante. Aí você vai olhar lá na apostila e vai achar aqui, ó, cargas de rodas de ponte rolante sem vigas de rolamento e blá 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 blá. Tá aqui. 1,5 com coeficiente de impacto, né? Porque é a carga dinâmica. E o gama P de 1, né? O psi-P. Então vamos lá. Gama P é igual a 1,5 com um psi-P igual a 1,25. E o φ, né? P, o coeficiente de impacto. E o psi-P igual a 1. Ok? Então vamos às possibilidades, tá? Primeira combinação. Vamos fazer aqui primeiro então para momento. Momento. Poderia fazer de cortante primeiro, eu quis fazer momento, tanto faz, tá? Vamos lá. Eu vou anotar aqui, ó. Vamos anotar o que a gente fez ali, só para ter na mão. M0. Ah, só vou fazer M0? Lógico, né? Nessa viga só tem M0. Se eu tivesse balanço, a gente já combinou. Ou faz no meio do vão, ou faz na ponta do balanço. Se eu tiver os dois, tem que fazer os dois e ver qual é o maior. Nesse caso, eu só tenho M0. M0G, ele vai ser 13,92 kN metro. M0W, ele vai ser menos 27,44 kN metro. E o M0P, ele vai ser menos 56 kN vezes metro. Vamos anotar já o V. Ah, uso o VA ou uso o VB? Tanto faz, tá bom? Nesse caso, tanto faz. Vamos usar o VA. VAG mais 9,94 kN. VAW menos 19,60 kN. VAP menos 20 kN. Ok? Então, beleza. Vamos fazer aqui o momento. Qual que é o primeiro caso que eu posso ter? Eu posso ter só a carga G agindo. Posso? Bem possível. Então, vai ser gama G vezes a carga M0G. Tá bom? Vamos anotar essa conta já. Vai ser 1,4 vezes 13,92. Qual é o outro caso? G mais W. W tem sinal contrário a G, não tem? W tem sinal contrário a G. Então, vai ser
gama G entre parênteses vezes M0G mais gama W vezes M0W. Qual é a outra possibilidade? G mais W, G mais P, né? É uma possibilidade. P não tem sinal contrário, a G também, ela P é negativo, enquanto o G é positivo. Então, gama G entre parênteses, que é 1 vezes M0G mais gama P vezes M0P. Qual é a outra possibilidade? G mais W mais P. E essa vai ter duas possibilidades, certo? Vamos anotar as duas contas aqui. Eu não tenho essas equações, esses valores aqui contrários a G, então eu vou ter que usar gama G entre parênteses. Gama G entre parênteses, gama G mais, vezes MG, mais gama W vezes MW. Ah, importante, hein? Faltou o φ aqui, ó. Tem que considerar o φ sempre quando eu for considerar o P, tá bom? Mais gama P vezes o φ, que ele tem que te acompanhar sempre, vezes o M0P, vezes o psi-P, que é o minorador. Então, nessa aqui, eu minorei P. Tá? Agora, vamos para a segunda. Gama G vezes M0G mais gama W vezes M0W vezes o psi-W. Então, nessa aqui eu minorei W, tá? Mais gama P vezes o φ vezes o M0P. Agora tem que fazer vamos montar as equações, tá? Vamos montar as equações. Gama, então, 1 vezes 13,92 mais 1,5 vezes... Não, é 1,4 o vento, né? 1,4 vezes menos 27,44. Depois eu tenho aqui 1 vezes 13,92 mais 1,5 vezes 1,25, né? O gama e o φ vezes menos 56. Essa é outra conta. E agora vamos para as maiores aqui. 1 vezes 13,92 mais 1,4 vezes o vento menos 27,44 mais 1,5 vezes 1,25, que é o φ, vezes menos 56, vezes o minorador do P, que é 1. Vou botar aqui apertado mesmo. Tá? E o outro, 1 vezes 13,92 mais 1,4 vezes menos 27,44 vezes o minorador. E aí, né? 1 vezes 13,92 mais 1,4 vezes menos 27,44 vezes agora o minorador do vento, 0,6, mais 1,5 vezes 1,25, coeficiente de segurança, e o gama P e o φ, vezes menos 56, ok? Então, estão montadas todas as possibilidades para o caso do momento. Para cortante é a mesma coisa, tá? Eu só vou colocar os números na cortante, porque não faz sentido eu fazer duas vezes, né? Então, cortante. Cortante é a mesma coisa. Então, vamos montar aqui a cortante. Se é a mesma coisa, basta eu pegar aqui, né? Gama G vezes VG. Então, o primeiro caso seria só o G, né? Então, seria gama G 1,4 vezes 9,94. G mais W, 1 vezes
9,94 mais 1,4 vezes menos 19,60. E o G mais P vai ser 1,0 vezes 9,94 mais 1,5 vezes o φ, 1,25 vezes menos 20. Seria o G mais P mais W. E aí, nós temos então os três agindo, né? Gama G, a primeira conta aqui, ó, 1,0 vezes o M0, o VAG, 9,94, mais 1,4 gama W vezes o W, que seria 19,60, mais 1,5 vezes 1,25 vezes o menos 20 vezes o menos não, né? Vezes o minorador, que seria 1. Então, estou minorando o primeiro aqui. E embaixo, mesma coisa, 1,0 vezes 9,94 mais 1,4 vezes menos 19,60 vezes o minorador de W, que é o 0,60, mais 1,5 vezes 1,25 vezes menos 20. E aí agora é só eu fazer as contas. Então, vou fazer as contas aqui e a gente já confere. Então, feita todas as contas aqui, vocês vão conferir isso aí, eu vou pegar maior em módulo, tá bom? Então, 13,92, 17, 27, menos 55. Então, a nossa cortante, VSD, vai ser igual a menos 55 kN. E o nosso momento, mais 19,49, menos 24, menos 91, menos 129, menos 114. Então, o nosso MSD é igual a menos 129,50 kN vezes metro. Então, estão definidos aqui agora os esforços de cálculo. Então, lá no nosso gabarito, nós temos condições de preencher os dois primeiros itens, que seria, então, nossa VSD menos 55. E o nosso MSD, ao contrário, né? Menos 55 aqui. E o nosso MSD, 129. Menos 129,5 kN vezes metro ou kN vezes centímetro, tá? Não tem problema não. 129. Então, beleza, estão preenchidos. Agora vamos calcular a flecha no centro da viga. Se tivesse balanço, tá falando flecha no balanço? Não, né? Flecha no centro da viga, tá? Então, vamos calcular então a flecha agora para preencher o segundo item do nosso gabarito. Então, vamos agora para a terceira página da resolução. Terceira página, flechas. Tá? Para calcular as flechas desse exercício, é fácil porque eu tenho todas as equações já definidas aí pela apostila, né? Então, pegando lá na apostila, você vai pegar o primeiro caso, que é o caso de carga concentrada, que seria o caso 0,1, e o caso 4, carga distribuída. Tá fácil, tá fácil, fácil. Então, vamos lá, flecha para G. Flecha para G, tá? Na flecha para G, o que a gente tem ali? A gente tem o φ0, aliás, φ, né? φ0 igual 5 vezes P vezes L a quarta sobre 384 e I. E sempre 20.000 kN centímetro quadrado. E vem lá
da tabela o ix, porque a nossa viga está em pé. Então a gente vai pegar na tabela da viga o valor de ix, que nesse caso, ix para a viga 550, 67.120. 67.120 centímetro a quarta, tá? Então, ela está em centímetro, está em centímetro. Então, eu vou pôr metro em centímetro e a carga em centímetro. A carga G, nossa, ela era 3,55 kN por metro. Se eu for fazer isso para centímetro, eu divido por 100. Então, a nossa carga G em centímetro vai ser 3,55 dividido por 100, que daria 0,0355 kN centímetro. Ok? Pronto. Com calma, definiu isso, agora você faz a flecha. Φ0G, 5 vezes a carga, 0,0355 vezes o L, no nosso caso é 560 centímetros a quarta, dividido por 384 vezes 20.000 vezes 67.120. 67.120. Vou montar já a mesma coisa para W. Fizeram W, vai ser igual 5 vezes, aí ó, menos, não era 7? O W vai ser menos 7, seria quilonewton metro. Então, você divide por 100, que vai dar menos 7 dividido por 100, menos 0,07 kN por centímetro. 0,07 vezes 560 a quarta, dividido por 384 vezes 20.000, vezes 67.120. Aí você vai pegar a fórmula para o cálculo da carga concentrada. O cálculo da carga concentrada seria, lá o caso 1, P, então seria o Φ0P. Seria a carga P, que no nosso caso é menos 40, é isso, né? Menos 40, vezes L ao cubo, 560 ao cubo, dividido por 48 vezes 20.000, vezes 67.120. Se dividisse 40 aqui, dançou. É carga concentrada, decoreba não funciona, ok? Decoreba não funciona, esqueça isso. Então vamos lá, 5 vezes 0,0355 vezes 560 a quarta. Aqui deu 0,0, pode fazer com duas casas, tá bom, 0,3, né? Essa flecha, vou confirmar, 5 vezes 0,07 centímetro. É isso mesmo. E a última, né? 40 vezes 560 ao cubo, dividido por 48, 20.000, 67.120, que daria 0,11 centímetros. Negativo, negativo. Ah, por que a flecha é negativa? Porque o efeito é para cima, ok?
Beleza, é isso mesmo. Vamos lá, flechas possíveis. Agora esquece coeficiente de cálculo, por isso que eu fiz separado. Esquece, coeficiente de cálculo você esquece. Vamos lá. O que eu posso ter? Eu posso ter só G. Se eu tiver só a carga G, a minha flecha vai ser... o meu φ0 vai ser 0,03. Eu posso ter G mais W. Aí o meu φ0 vai ser 0,03 menos 0,07. Isso aqui daria menos 0,04. Eu posso ter G mais P, certo? Então, meu φ0 seria 0,03 menos 0,11, que daria menos 0,08 centímetros. E eu posso ter G mais P mais W, o que me daria um φ0 de 0,03 menos 0,07 menos 0,11. Tá? Então, daria 0,03 menos 0,07 menos 0,11 menos 0,15 centímetros. Eu não poderia ter W mais P? Óbvio que não. Como que eu teria W mais P, né? Sem o peso próprio? Não existe isso, né? Não tem como você negativar, ó, não existir o peso próprio da viga. Esse aí vai existir. E aí você vai lá na página de flechas admissíveis, que seria a página 83 da apostila 2, essa aqui. E você vai olhar, a sua viga, ela qual é a aplicação dela? No nosso caso, é uma viga de cobertura. Então você vem aqui, ó, viga de cobertura, carga total na cobertura, L por 250, ok? L 250. Então qual é a flecha A? Flecha admissível, φA, é igual a L, que é 560 por 250. Então nossa flecha admissível, 560 dividido por 250, seria 2,24 centímetros. Isso é o que eu posso colocar. E isso aqui, ó, a maior delas, né? Nosso φ0, então, é igual a menos 0,15 centímetros, ok? Já vou notar aqui também que tem no gabarito, para a gente preencher, φ0 sobre φA. φ0 sobre φA vai ser igual ao φ0, que é 0,15, sobre o φA, que é 2,24. Aí o sinal, não importa, tá bom? Ponto 15 dividido por 2,24, 0,07. E aí a gente vai lá para o gabarito. Vai lá para o gabarito. φ0 menos 0,15. φ0 sobre φA, 0,07. Então tá faltando só esses dois aqui para a gente finalizar o exercício, que é o que a gente vai fazer agora. Então, prosseguindo aqui para o cálculo da cortante, a gente vai pegar as definições na página 96 da apostila 2 e é bem simples, tá? Vamos seguir aí o roteirinho, tá? A gente tem que definir, lembrando mais uma vez, a gente tem que definir se ele está no intervalo de lambda menor que lambda lambda entre lambda e lambda r ou lambda maior que lambda r, e aí a gente vai ter aqui qual é a equação utilizar para definir o VRD. O VRD é bem simples. Então vamos lá. Vamos calcular primeiro beta. Beta vai ser sempre raiz do módulo de elasticidade, que no nosso caso é 20.000, sobre o FY, que tem que pegar no enunciado, no nosso caso 41,5. Ok? Então, 20.000 dividido por 41,5, tirar a raiz disso, 21,95. Primeira coisa. Depois, vamos definir o lambda, né? No nosso caso, a nossa viga é uma viga laminada. Então, a gente vem na apostila aqui e olha qual é o cálculo de lambda para viga laminada. Então, perfil laminado, ó, é esse aqui, ó, D' por TW. Então, nosso lambda, D' por TW, ele vai ser igual lambda D' por TW. Então, vamos lá. D', ele vale 468.
e o TW ele vale 11,1. Então, D' 468 e o TW 11,1. 468 dividido por 11,1 deu 42,16. 468 dividido por 11,1. É isso mesmo. 42,16. E agora é só definir se ele é maior ou não que o lambda_p. Lambda_p, ele é 2,46 vezes o beta. Beta está aqui. Então, ele dá 55 praticamente, tá bom? Ou seja, o nosso lambda, ele é menor que o lambda_p, ok? Se ele é menor que o lambda_p, a nossa equação vai ser a primeira. FRD vai ser igual a 0,545 vezes AW vezes FY, certo? Essa é a nossa equação. O que falta a gente definir aqui é o AW. Se você voltar algumas páginas na apostila, você vai ver que a definição do AW, neste caso, ó, perfil laminado, na página 94, perfil laminado, AW é TW vezes D. Então, AW é igual a TW vezes D. Olhando lá na apostila, TW é 11,1 milímetros, então 1,11 centímetros, vezes o D, que é 550 milímetros, ou 55 centímetros. 1,11 vezes 55, 61,05 centímetros quadrados. E aí, pronto, faço a conta. Meu VRD vai ser igual a 0,545 vezes AW, 61,05, vezes FY, 41,5. Meu VRD, então, é 1.380 kN, ponto 545 vezes 6105 vezes 41,5, 1.380, certo? Já vou fazer então meu VSD sobre o meu VRD. Meu VSD eu defini agora há pouco que valia 55. 55 dividido por 1.380 e 80. 55 dividido por 1.380,8, 0,04. Então, eu vou lá para o gabarito. Vou lá para o meu gabarito, meu VRD, 1.380 e 80. E o meu VSD sobre o meu VRD, 0,04. Então, agora falta só a definição do MRD. Pronto. Agora tá fácil, falta só o MRD. O MRD, para essa aqui, você vai pegar lá na página 103, perfil laminado, perfil I. E aí, eu vou ter que calcular o FLM, o FLA e o FLT. Vamos começar já, tá fácil. FLM, então eu preciso calcular primeiro o lambda. Lambda do FLM, ele vai ser BF sobre 2TF. Então, você vai lá, vai pegar o BF, que vale 210, sobre 2 vezes o TF, 2 vezes o TF, que vale 17,2. Isso aqui dá 210 dividido por 2 vezes 17,2. 6,10, 100 unidade. E aí a gente vai calcular se ele fica dentro ou fora do lambda_p também, mesmo esquema. Lambda_p vai ser igual a 0,38 vezes beta, beta é o mesmo,
Então, ponto 38 vezes 21,95. 8,34. Ou seja, lambda é menor que o lambda P. Por isso, o nosso momento vai ficar no momento da classificação. Nosso MRK para o FLM vai ser igual a MP, que é o momento de classificação, que é ZX vezes FY. ZX e FY você tem tabelado. 2780, 2780 vezes FY, que é 41,5. R$115.370 kN vezes centímetro. Tome cuidado, tá bom? Vamos agora para o FLA, né? Momento na alma. Lambda é igual a D' por TW. Tudo isso aí tem na página 103, tá? D', 468. D' por TW. TW 11,1. 468 dividido por 11,1. A gente já tinha até feito aqui, né? 42,16. Ok? E aí, lambda P é igual a 3,76 vezes beta. 21,95 vezes 3,76, 82,53. Isso quer dizer que não ocorre, né, flambagem nem na mesa e nem na alma. E o momento também, MRK para o FLA, vai ser o momento de classificação, que é igual a 115.370 kN vezes centímetro. Então, para finalizar, só nos resta aqui determinar então o FLT, certo? Que é a flambagem por torção. Então, página 5, FLT, que é a flambagem por torção. O nosso lambda, nesse caso, vai ser LB por RX, RY, ok? RB por RY. E aí, para a gente definir qual é o nosso LB, é a distância, né? É a maior distância livre, é a maior distância entre travamentos. No nosso caso, a nossa maior distância, como aqui é no meio, né? Nosso travamento está aqui nos apoios, é 280. Então, LB 280 sobre RY, que é 4,45. Então, a gente tem ali 280 dividido por 4,45, 62,92. Nosso lambda P é igual a 1,76 vezes o beta. Se a gente pegar 1,76 vezes 21,95, 38,63. Ou seja, nosso lambda é maior que o lambda P. Então, a gente tem que calcular o valor, né, do lambda R, e aí entra naquele monte de contas que vocês já conhecem, ok? Para calcular o lambda R, vamos anotar aqui a equação do lambda R. O lambda R, ele é 1,38 vezes AG sobre J, isso aqui dentro de uma raiz, tudo isso aqui dividido por beta 1, vezes 1
dentro de uma raiz mais raiz de 1 mais 27 vezes CW vezes beta 1 ao quadrado dividido por IY, né? A inércia em Y. Fecha a raiz, fecha a outra raiz, ok? Esse é o lambda R. Ou seja, para mim calcular o lambda R, eu tenho que definir o beta 1. Vamos calcular o beta 1 aqui em cima. Beta 1 é igual a Wx, que a gente pega na tabela, Wx 24,40 centímetro ao cubo, vezes Fy, que é 41,5, também em centímetro, menos sigma R, sendo que o sigma R, se você pegar aí na página 103 mesmo, é 0,3 de Fy, que é 41,5. Então, sigma R é 0,3 vezes 41,5, 12,45. Tudo isso aqui dividido por EJ. E 20.000 e o J vem da tabela 124. Então daqui sai o beta 1. Lembrando que o beta 1 sempre vai dar um número bem baixo. Então vamos fazer a conta. Zero vírgula 028, tá? Vocês vão fazer essas contas aí, eu tenho certeza, e vão me confirmar se é isso mesmo. É isso aí. Então vamos agora. A gente já tem condição de definir o lambda R. Então vamos fazer a conta aqui. Lambda R. Então eu vou anotar aqui mesmo. Dá para anotar aqui mesmo. Vou pegar uma outra caneta para não precisar fazer a conta toda. Vamos anotar aqui. AG é o A da tabela. O A da tabela, 134. J, 124. Beta 1, 0,028. Então vamos fazer a conta de quanto é essa primeira parcela. 134 dividido por 124. Tiro raiz disso. Vezes 1,38 dividido por 0,028. Então aqui na primeira parcela, 51,23. 51,23. Vamos confirmar? 134 dividido por 124 vezes não, né? Raiz disso dividido por beta 1 vezes 1,38, 51,23. Mais a segunda parcela, 1 mais raiz de 1 mais 27 vezes o CW, que tem na tabela. Esse aqui vai ser 1.884.000. E o beta 1, 0,028. E o IY, também na tabela, inércia em Y, 26,70. Então, vou fazer a conta dessa segunda parcela também. Como que eu faço a conta? Eu começo de trás para frente aqui na calculadora, né? Eu vou até mostrar a calculadora para vocês. Então, como que eu faço essa conta? 0,028 ao quadrado vezes 1.884 vezes 27 dividido por 26,70. O maior erro é colocar 1 na divisão, tá? Que é o que está errado. Aí eu faço 1 mais isso e tiro a raiz. 1 mais isso e tiro a raiz. Deu 2,19, arredondando. Mais 2,19. Vou conferir.
uma pequena diferença. 27 vezes 1, 884.000 vezes 0,028 ao quadrado, dividido por 26,70. 1 mais isso, raiz. 1 mais isso, raiz. 2,23 deu aqui, agora. Tá? Vocês vão conferir aí. 2,23. Então, o lambda R. O lambda R, então, ele deu 51,23 vezes 2,23. Então, 51,23 vezes 2,23, lambda R deu 114,24. Então, meio que definiu já, né, a nossa condição, porque o nosso lambda, perdão pelo balanço aí, tô arrumando aqui, o nosso lambda, ele era 62,92. Então, como o lambda era 62,92, então nosso lambda ele é maior que o lambda P e menor que o lambda R. Olhando lá na página que define o momento resistente, 103 era, deixa eu voltar na página, isso, 103, o nosso momento vai ser, então, uma proporção, né, entre o MP, que é o momento de classificação, e o MR. O único que falta a gente definir, o MP a gente já tem, né? Dá as outras contas ali, e o valor de MP, ele era 115.370. 115.370 kN vezes centímetro. O nosso MR, ele vai ser WX, que vem da tabela do enunciado, que nesse caso é 2440, vezes FY, 41,5, menos sigma R, que é 12,45. Então, nosso MR, 2440, vezes 41,5, menos 12,45. 70.882 kN vezes centímetro. Então, vamos fazer as contas aqui agora. MRK para o FLT, ele vai ser o MP 115.370 menos MP 115.370 menos o MR 70.882 vezes o lambda 62,92 menos o lambda P. Lambda P, ele era 38,63. Isso tudo aqui dividido por lambda R. O lambda R, ele é 114,24. Pode ter dado alguma diferença pelos arredondamentos. Menos o lambda P, que é 38,63. Pronto. Daqui a gente tira o MRK do FLT. Vamos fazer as contas. Então, isso aqui deu essa segunda parcela, que 115.370 menos 14.291,94. Vamos confirmar essa conta.
isso mesmo, 115.370 menos isso, MRK do FLT, ele deu 101.078,06 kN vezes centímetro, tá bom? Aí como que a gente define então agora o valor do FLT, né? A gente vai ter que voltar umas páginas ali na apostila, então a gente vai voltar essas páginas aí, vai voltar lá para a página 99. Lá na página 99, aqui ó, para ser exato, eu tenho, né, a definição dos momentos resistentes. E aí, o primeiro momento resistente que nos interessa aí vai ser então, MRD vai ser o menor deles, dessas contas aqui, ó. 1,5 vezes o MY, que na verdade seria 1,5 vezes o WX vezes o FY. Isso aqui por 1,1. Tá? O MRK do FLM sobre 1,1. O MRK do FLA sobre 1,1. Tá? É 1 aqui e é 1 aqui também. E o MRK do FLT sobre 1,1, tá bom? Ou seja, 1,5 vezes WX vem da tabela, 2,440, vezes FY, 41,5 sobre 1,1. Depois eu tenho MRK do FLM, que é o 115.370 sobre 1,1. E aqui é igual, não vou fazer. E o último que a gente fez aqui, 101.078,06 sobre 1,1. Ah, meu Deus, 100 mil, né? 99, 102. Confere se não é arredondamento, tá? Pode ser que se arredondou é diferente aí o beta 1, algum número, e esse arredondamento tenha dado essa diferença. Então, 1,5 vezes 2,440 vezes 41,5 dividido por 1,1. Isso aqui no primeiro ele deu 138.081,82 kN vezes centímetro. O segundo, 115.370 dividido por 1,1. 104.881,82 kN vezes centímetro. E o último, 101.078,06 dividido por 1,1, 91.889 kN vezes centímetro. Ok? E aí, vou pegar o menor deles. Só vou conferir. 101.078,06 dividido por 1,1, 91. Então, o meu MRD deu 91.889,15, né? Kilonewton vezes centímetro. Se eu pegar o meu MSD lá atrás e passar ele para centímetros, então eu vou ter, depois das combinações, né, que eu peguei ali, 129,5, então seria 12.950 kN vezes centímetro, ou seja, MSD sobre MRD, é só fazer essa divisão para colocar lá no gabarito, 12.950 dividido por 91.889,15. Isso aí vai dar 0,14. Ok? Com isso está finalizado esse exemplo aí. Obrigado e até mais.